Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. É um imenso prazer receber hoje aqui nossos convidados tão ilustres. Em nome do CIARB, nós organizamos uma série de webinars sobre assuntos hot topics em arbitragens de construção. E este é o primeiro dos 4 eventos que nós estamos preparando, juntamente aqui com os nossos sponsors, IBDIC, Camarb, Infrawoman, Kansas CBC e CPA. Hoje o Pedro Ribeiro vai ser o nosso host e eu gostaria de fazer uma breve introdução do Pedro. Ele é Fellow e Faculty do Chartered Institute of Arbitrators, Distinguished Neutral do CPR, bacharel em Direito, pós-graduation em Diploma em Arbitragem pela Queen Mary University of London e atua como advogado corporativo por mais de 25 anos. Também atua frequentemente como árbitro, mediador, panelista e dispute boards desde 2010. Bom seminário a todos. Pedro, a palavra é com você agora. Muito obrigado pela gentileza, Marlon. Hoje nós vamos ter uma discussão bastante interessante. O grupo que teve a gentileza de aceitar o nosso convite é composto de profissionais com muita experiência na área de arbitragem, experiência prática, e que, portanto, a gente espera ter uma abordagem bastante pragmática de como a bifurcação se dá nos procedimentos arbitrais, quais são as vantagens, desvantagens, cuidados que nós precisamos ter quando a gente usa essa ferramenta de gestão de casos, né, de case management. Marlon, se você puder me ajudar a orientar as pessoas aqui sobre como utilizar o canal de tradução simultânea. Exatamente, Pedro. Aqui vai ter um ícone com um globo. Aqui na minha tela está em inglês, Interpretation, e vocês podem escolher 2 canais. Tem o inglês e português. Os palestrantes falarão em inglês e também em português, e vocês podem selecionar aquilo que for mais conveniente para vocês. Temos a companhia aqui do nosso intérprete hoje, José Ferreira. Obrigado, Marlon. Obrigado, José, por nos ajudar no dia de hoje. Eu vou apresentar, então, os nossos participantes. Vocês vão ver que eu não estava exagerando. Antes de mais nada, nós temos aqui a doutora Valentine Chessart, que é sócia fundadora do escritório de Paris de arbitragem da MGC, que atua regularmente como árbitra sob inúmeras regras de arbitragem em várias jurisdições e leis aplicáveis, incluindo inglês, francês e italiano. Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Thank you for accepting our invitation. Valentina will speak in English. A Valentina vai falar em português, a sua apresentação será em inglês, e vocês vão poder ouvi-la através do canal de tradução. Nós temos também conosco as pratas da casa, doutora Adriana Bragueta, que é advogada e árbitra, especialista em litígios nacionais e internacionais, palestrante e professora de arbitragem internacional e contratos internacionais, e quem nós já conhecemos de diversos eventos como esse, sempre brilhantando essas apresentações. Não menos relevante, não menos importante, é a participação da doutora Patrícia Kobayashi, que é bacharel em Direito pela USP, que tem uma experiência como advogada, case manager e secretária de tribunais arbitrais, ela é secretária-geral da Kansas CBC, e, portanto, teve a oportunidade de ver as bifurcações acontecendo nas mais distintas circunstâncias e vai dentro dos limites que a confidencialidade permite, poder nos ajudar aqui a entender melhor como é que é a grande variedade no dia a dia em que se apresenta a técnica de bifurcação. E por fim, mas não menos relevante, temos o nosso internacionalíssimo Frederico Singarajá, o Fred, que é difícil apontar a nacionalidade, né, Fred? O Fred tem tantas nacionalidades que é mais fácil dizer que ele é um árbitro mundial. O Fred é barrister, árbitro, tem experiência em arbitragens pelas regras das mais diversas câmaras. Qualquer uma que vocês pensarem, na verdade, o Fred tem alguma experiência, incluindo a CCI, a LCIA, a LMAA, a SCC, o ICDR,
a EITC-IAC, o SIAC, a CCBC e também a Fundação Getúlio Vargas. Então, para usar uma metáfora de futebol, Frederico joga em todas as linhas, em todas as posições e joga muito bem em todas elas. Então, nós vamos ter uma discussão bastante interessante com a participação de todos esses profissionais, como vocês podem ver. E essa discussão vai começar com uma apresentação da Valentine Chessat, dando uma introdução no tema, colocando muito rapidamente o que é, como funciona, quais são os grandes desafios da bifurcação. E, a partir disso, a dinâmica será de perguntas que eu farei aos nossos palestrantes, aos nossos panelistas, perguntas essas que serão debatidas por todos. E, ao final desses debates, vocês estão convidados a submeter pelo Q&A do Zoom eventuais questões que a gente possa esclarecer ou discutir no final, se houver tempo. Então, é isso. Em inglês agora. Valentine, so I'll just explain how our dynamics will work. And you are free to start your presentation whenever you feel comfortable to. Please go ahead. Thank you very much, Pedro, and all the organizers for this invitation. I'm very honored to be with all of you today, and also thank you for making all the efforts to integrate me in this stellar panel in which I am the only non-Portuguese speaker. So I will now try to share my slides with you. So just bear with me for a second, please. Here you go. And put it in full screen mode. Here we go. Can you all see my slides? Good. Yes, go ahead. Thank you. So bifurcation of construction arbitrations. This is what we're going to talk about today. Bifurcation, we all know what it is, broadly speaking, the division of the proceedings into more than one phase. It is actually one of these inexhaustible and evergreen topics when it comes to the management of the proceedings in international arbitration, because it is at the core of our constant, let's say, quest for efficiency. And this is particularly true in construction cases, where we have to face multiple claims, claims of often very different nature. We also have to face high amount in disputes and, as we all know, very voluminous documentation. We say bifurcation, but in fact, it's not necessarily the division of the proceedings into two different phases. There are different variety of bifurcations depending on multiple issues, and there is a wide variety of possibilities. You have some examples, and these are only some examples that are displayed on the screen. One of the, let's say, most famous format is jurisdiction and merits. But of course also liability and quantum. You can compound with jurisdiction, liability, and then quantum, high value claim and low value claim. This is something that we see more and more often in construction arbitration. Liability issue, the separation of different liability issues in different phases. And of course, also preliminary decision on certain legal issues, and then the merits.
But here, I think that we have this tool, because bifurcation is a tool of management of the proceeding. What is important to keep in mind is that the ultimate goal is efficiency, is not using the tool. Because the tricky part is that bifurcation is not per se a magic bullet of efficiency, is not automatically a synonymous of efficiency. It also requires careful consideration of all the issues in dispute at a very early stage of the proceedings. So for instance, the division of the proceedings between liability and quantum sometimes requires the consideration of careful consideration of certain issue of causation to decide on the exact scope and perimeter of the bifurcation and of the two or more phases of the bifurcation. And here, so in order to avoid that your efficient arbitration proceedings turn into a monster with different heads, I think it's important to not only pay attention and give careful consideration to the case at an early stage of the proceedings, but also to avoid being too creative. This I don't know, I will be interested in knowing what other people think, but it is sometimes the case that being too creative when it comes to bifurcation goes against the actual efficiency, because again, people tend to focus more on the tool than on the ultimate goal, which is to render the proceeding less costly, more efficient, and more fast. And for this, I stress again the importance of tackling the issue, and this again, it's something we can discuss later, but at an early stage of the proceedings, because the more you wait, of course, the less efficient it is. How does it work in practice? As you know, either there is an agreement of the parties that can be in the arbitration clause, or more often after the commencement of the arbitration. For instance, in ICC proceedings, it can be decided at the stage of the terms of reference. Or if there is no agreement of the parties, the arbitral tribunal will be invited to decide whether or not to bifurcate the proceedings. And there can also be, of course, there will be an exchange on briefs on whether it is appropriate to bifurcate or not. How this assessment is made, it's not an easy task, because as I was saying, often at a very early stage of the proceedings, it is difficult to know in depth what all the issues and the claims are about. So sometimes it is quite a dilemma for the arbitrators to decide at an early stage whether to bifurcate or not. We find some guidance, as it is often the case, in the investment arbitration, in the famous Glamis Gold versus United States, which essentially tells us two things. The first one is that the arbitral tribunal has discretion, a wide discretion to decide on whether it is appropriate to bifurcate or not the proceedings. And the second thing is the famous Glamis test that has been since 2005 widely used in international arbitration, and not only in investment arbitration, of course. And the test, it is reproduced here in the slides, but essentially it is a three-pronged test in which the first element is to assess whether the objection is substantial
So no frivolous objection, in as much as the preliminary consideration of a frivolous objection to jurisdiction is very unlikely to reduce the costs or time required for the proceedings. The second prong of the test is whether the objection to jurisdiction, if granted, results in material reduction of the proceedings at the next phase. And then the last one is whether bifurcation is impractical in that the jurisdictional issue identified is so intertwined with the merits that is very unlikely that there will be any savings of time and costs. So this is the GLAMIS test that again has been widely used, but in the GLAMIS case, the arbitrators insisted and stressed that it is not an automatic application of the tests that will give you the solution. Again, the bifurcation is not a magic bullet and requires careful consideration with the help of those elements of the test, but also of other considerations that can be relevant, like the likelihood of a more cost-effective and efficient proceedings, the disposal of unmeritorious, inadmissible, or time-barred claims, the consistency with the parties' expectation, the likelihood of an agreement on the remaining issues, and the probability to avoid significant harm to one of the parties. And these are only some examples of all the considerations that have to be assessed depending on the case. What do the rules tell us, the arbitration rules, institutional rules tell us about bifurcation? The CIRB and the UNCITRAL both refer to bifurcation. CIRB, it's Article 23.3 and Appendix 2, which refer to the possibility of referring to bifurcation, and in the Appendix 2, the bifurcation is among the matters for potential consideration by the parties and the tribunal at the case management conference. Similarly, in the ICC rules, since the revision, the 2012 revision, Appendix 4 refers to a number of case management techniques, so a number of tools to increase efficiency, among which we can find also the bifurcation. So it is a little bit the same spirit, CIRB, UNCITRAL, ICC rules. And then we have the ICSID rules, that adopted a similar approach until recently. And in 2022, a new version of the ICSID rules was issued, in which there is a very detailed and specific reference to bifurcation in Rule 42 and Rule 44, which is a specific rule. They're both very similar, but 44 is specifically designed for preliminary objections. And Rule 42 is actually, to my knowledge, the only set of rules, I have it here, if you want to have a look at it. It's, to my knowledge, the only set of rules which explicitly spell out the circumstances in which the arbitral tribunal may actually grant bifurcation. And essentially, I'm not going to go through it in detail now, but the idea is that these provisions codify the
Glamis test, to which I was referring a second ago, which again has been so widely used that has now been incorporated in the ICSID arbitration rules. But we also have guidelines. We have the CERB guidelines, 3 on jurisdictional challenge, and guideline 6 on managing arbitration and procedural orders. We have the ICC Commission report on construction arbitration, with the recommended tools and techniques for effective management that can be very helpful when one is faced with this kind of issues. And I would like to finish this very short overview on bifurcation on a case that was rendered recently by the Paris Court of Appeal and then Cour de Cassation. That it was actually a very specific case with a very specific type of bifurcation, but that raises an important question, which is when you have bifurcated proceedings, what happens if the partial award is annulled? What happened to the entire proceedings? So it was a contract between a French company, Sarlec, and Libya for the construction of school and apartments. First, the case started on the basis of the France-Libya BAT some years ago, and then a partial award was rendered. The interesting thing about this case is that it was a very peculiar type of bifurcation. As I was saying earlier, someone has been very creative, in which essentially there was a first phase of the proceedings that was designed to record a settlement agreement that occurred between the parties before the commencement of the arbitration. And the settlement agreement itself provided for a second phase in case of the proceedings, in case of non-compliance, partially or in full, with the partial award. So what happened is that a partial award was rendered, there was not full compliance with the partial award, and then a final award was rendered in favor of Sarlec, in which Libya was ordered to pay more than 400 million to Sarlec. As it turns out, the partial award was annulled by the Court of Appeal on the basis, and this is a completely different story, I'm not going to get into that, but on the basis for public policy reasons. The partial award was annulled, and the question became, what about the final award? What is going to happen to the final award? And the Court of Appeal, and then that was confirmed by the Court of Cassation, decided that the validity of the final award is directly dependent on the validity of the partial award. So both were annulled. And this can have far-reaching consequences in practice. For instance, if you have bifurcated proceedings, a partial award, and then set aside proceedings of the partial award while the arbitration proceedings are ongoing, so before the final award is rendered, this can have far-reaching consequences, for instance, on the opportunities to suspend the proceedings and to wait for the decision on set-aside proceedings before moving on to the final award.
So this is, of course, a decision that is limited to France. And I am pretty sure that there are different solutions to this issue in different jurisdictions. And I would be very interested to know what are the reactions, your reactions on this question. So this is it. This is all for me. I thank you very much for your attention, and I hope to see you all in person next time. Thank you very much, Valentine. It was a great presentation for us to kickstart the discussion. So we'll go ahead with the questions in Portuguese, if you don't mind. Bom, a Valentine nos deixou com uma das questões que é sempre muito relevante quando a gente fala de bifurcação, que é a natureza da sentença parcial, vamos dizer assim, ou da primeira sentença numa bifurcação, e quais as implicações isso tem para o procedimento. Segundo se define essa natureza, e segundo as partes procuram anular ou não essa sentença parcial. Cada jurisdição, cada regra tem maneiras diferentes de lidar com isso, e nós vamos tentar abordar isso na nossa conversa de hoje. Conforme nós combinamos, a minha primeira pergunta hoje vai para a Patrícia. Patrícia, quando, durante o procedimento, é o momento mais adequado para se discutir e implementar a bifurcação? Olá, bom dia. Agora indo para o português, não é? Valentine, muito obrigada pela apresentação. Nossa, foi excelente. Eu tenho muitas perguntas que foram feitas, que são perguntas que eu mesma aqui, acompanhando os casos que nós temos no CâncerCBC, eu me faço. Não estou na posição de árbitro, também não estou na posição de parte, e observando os casos como um todo, a própria secretaria se reúne com muita frequência para se perguntar quais são os impactos. Mas, enfim, antes de começar e até de responder a pergunta, deixa eu, por favor, agradecer à Comissão de Arbitragem de Construção do CIARB Brasil, e aí agradecer também Marcelo Botelho de Mesquita e Pedro Ribeiro pelo convite, e obviamente a honra de estar aqui com todos vocês. Eu, obviamente, sou fã de todos. Então, deixa eu começar talvez contextualizando um pouco. Eu sei que a nossa audiência hoje é basicamente brasileira, e alguns devem conhecer o trabalho do CâncerCBC, mas achei interessante até, já que a gente está nessa seara de arbitragem de construção, tratar um pouco dos números para que vocês possam fazer uma avaliação sobre a minha perspectiva prática, e eu vou procurar trazer muito da minha perspectiva mesmo de como eu vejo os procedimentos. As arbitragens de construção e infraestrutura são as disputas mais comuns administradas pelo CâncerCBC logo depois das arbitragens de direito societário. Então, o societário fica com quase metade dos casos, e as arbitragens de construção, infraestrutura, energia, em média 20% dos casos administrados pelo CâncerCBC ou recebidos no ano. A gente recebe em média 100 casos por ano. Em 2022, em particular, esses procedimentos eles foram, assim, o setor de negócio que mais demandou arbitragens no CâncerCBC. Então, nós estamos falando de um setor muitíssimo, muitíssimo importante. E aqui até aproveito para fazer uma nota em relação à última provocação que a Valentine nos fez. A anulação das sentenças parciais, ela é uma preocupação de todos, que obviamente não deveria obstar os árbitros de adotarem as providências necessárias para que administrem de maneira eficiente o caso, mas fato é que aqui no Brasil hoje, uma vez proferida a sentença arbitral, as partes têm 90 dias para entrar com uma ação de anulação. Então, acho que essa é uma questão, eu não sou eu que vou falar desse tema, mas é uma questão acho que precisa ser pelo menos ponderada com carinho pelos árbitros, quando pensam na organização do procedimento. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, quando, durante o procedimento, é o momento adequado para discutir e implementar
a bifurcação, eu trabalho aqui no CAN-CCBC tem 13 anos agora, e nos últimos 4 anos eu assino todos os termos de arbitragem que são assinados aqui no centro. Em todos os procedimentos são assinados termos de arbitragem, né? E aí, refletindo aqui para a nossa conversa, até conversei com a Luísa Comel, que é a secretária-geral adjunta aqui do centro, eu compartilhei com ela uma impressão. Eu queria muito ter feito um levantamento específico sobre o tema, mas me parece que antigamente, e a arbitragem é cheia de pequenos modismos, era muito mais comum se ter nos calendários provisórios previstos nos termos de arbitragem, já a bifurcação acordada nos procedimentos. E até no momento em que muitas vezes pairava uma certa dúvida quando a sentença tinha que caráter de unidade do procedimento, em algum momento em que os tribunais arbitrais não necessariamente proferiam sentenças parciais ou não estavam tão confortáveis para bifurcar os procedimentos, eu via que era relativamente comum esses calendários estarem já, desde logo, nos termos de arbitragem segregados. E por mais estranho, diferente, enfim, que pareça, hoje em dia já não é mais tão comum. Eu não vejo tantos calendários separados. E fiquei refletindo do porquê disso. E acho que hoje, depois que a gente tem alguma experiência, também os tribunais procuram refletir um pouco mais, e as próprias partes, sobre quais seriam os impactos de fazer desde logo essa bifurcação. Acho que a Valentina até comentou aqui, as Arbitration Rules da UNCITRAL de 76, elas tinham uma predileção muito clara pela bifurcação de questões jurisdicionais. E aí, a versão de 2010, ela eliminou essa preferência demonstrada claramente pela norma. Mas aqui, voltando às minhas impressões, assim, o que eu vejo hoje mais comumente nos termos de arbitragem, nos calendários provisórios, essa separação, principalmente nos casos em que a objeção ela é apresentada ainda em fase administrativa. Então, sempre que a objeção jurisdicional, ela é desde logo apresentada em fase administrativa, em muitos desses casos, e aí não todos, obviamente, essa bifurcação é acordada nos termos de arbitragem. Depois disso, enfim, acho que vale aqui a nota, né? Aí é no momento que você tem a bifurcação, uma das mais comuns, jurisdição, mérito, no fatiamento do procedimento. Tem alguns autores que eles até afirmam de maneira um pouco mais categórica que o momento mais adequado, e aí a gente entra numa outra seara, de quando o tribunal arbitral ele é convocado ou convidado a decidir a questão, que aí o que normalmente se dá depois da apresentação das alegações escritas. Aqui, comumente nos procedimentos, essa é uma questão que é discutida quando dá a especificação de provas. Então, o pedido é apresentado nas alegações escritas, e aí você está naquele momento de especificar provas. Esse é o momento, logo após que o tribunal arbitral coloca como marco temporal para decidir essas questões. E aí, obviamente, você tem aquela que é mais comum nas arbitragens de construção, e muitas outras, obviamente, o fatiamento mérito liquidação, como a Valentina já disse, que aí você tem a determinação dos danos e aí a quantificação posteriormente. Porque aí, por questões claras, né, a arbitragem de construção, ela exige uma produção probatória muito, muito extensa, então, acho que posso dizer que é muito comum essa divisão entre o mérito e a liquidação, com todos os seus prós e contras aqui que não cabe, nesse momento, acho que a gente vai chegar nesse ponto, discutir. Então, minha resposta, que vai muito em linha com com o que a Valentina disse, discutir tão logo possível, e acho que implementar tão logo o tribunal arbitral ele estiver assim, muito convencido de que a medida é possível e eficiente e que ela vai contribuir para um gerenciamento mais adequado para o caso. É aquela resposta genérica e aberta. Mas eu vou trazer uma provocação, se me permitem. O que eu achei muito interessante
Tem um estudo publicado pela Susan Franklin em 2019, ela faz um estudo sobre arbitragens de investimentos que a gente tem mais dados, né? Sempre que a gente pensa em bifurcação, todos falam, tempo e custo, é isso que tem que se considerar, tempo e custo, aí talvez até partindo do pressuposto que uma bifurcação, ela poderia economizar tempo para as partes. Mas aí ela trouxe um dado que até, não sei se fiquei surpresa, mas as arbitragens que são bifurcadas, daquelas que ela analisou, demoram até 1 ano e meio a mais para terminarem. Obviamente que isso não é culpa da bifurcação, né? Muitas vezes, e aqui como a gente disse, os casos mais complexos, eles são aqueles mais afeitos à bifurcação. E aí, em termos de custos, como eu disse, enfim, quantificação, produção de prova, se você reduz o escopo, você claramente reduz custos. O que é importante nesse faseamento aqui todo que a gente deve considerar é, na verdade, a expectativa das partes sobre a previsibilidade do caso. Pelo menos é o que eu percebo nos casos aqui administrados. Eu acho que também foi até uma sugestão. A Adriana Bragueta, ela foi coordenadora da nossa comissão que revisou o regulamento. E se eu não estou enganada, Adriana, por favor, me corrija, mas teve uma sugestão dela que foi incorporada, o artigo 25.3, que é sobre a possibilidade do tribunal deixar claro no regulamento, para que o tribunal arbitral se recorde, para que as partes se recordem de fazer reuniões para a boa condução dos procedimentos arbitrais. Acho que eu acabei me alongando, mas acho que de uma maneira geral responde a sua pergunta. Muito obrigado, Patrícia. Na verdade, como é comum nessas discussões, a gente acaba em cada pergunta já trazendo as questões que vão ser tratadas nas outras perguntas pela própria complexidade do tema. Você já adiantou 2 questões muito relevantes da gente tratar hoje. Uma delas talvez seja a diferença na apreciação do que é realmente uma eficácia procedimental. Na minha opinião, não é necessariamente só tempo, né? A pesquisa que você menciona é interessante porque a maioria das bifurcações são todas relacionadas à jurisdição, e que a gente trata no processo civil como se fosse uma questão preliminar, ou seja, que não tem muita escapatória, você tem que resolver, na maior parte das vezes, antes das questões de mérito, né? A não ser nas hipóteses em que os fatos relacionados à jurisdição se confundem com os fatos de mérito. Então, eu me pergunto, e é algo que a gente podia conversar hoje, o que é realmente eficaz quando a gente fala de arbitragem de construção? Será que é necessariamente um procedimento mais curto? Porque uma das vantagens que a gente tem na arbitragem de construção, e você bem mencionou, a pandemia pegou várias obras no meio do caminho, que geraram diversas discussões, o custo das provas que se faz em relação à prova técnica, em relação à prova de quantificação de danos. E todas as vezes que se consegue bifurcar para reduzir um pouco dos pleitos, a gente tem uma melhora nos custos e talvez na qualidade da decisão ser mais objetivo, mas não necessariamente no tempo. Será que eficiência procedimental é necessariamente o encurtamento da arbitragem? Gostaria da ajuda de vocês aqui para discutir esse assunto. Algum de vocês gostaria de dar uma opinião sobre isso? Alguém? Eu vou fazer uma consideração. Eficiência é uma palavra que as pessoas me impõem que eu tenha uma resposta. Acho que é o objetivo final de qualquer instituição arbitral. É eficiência. E eficiência é um conceito tão, às vezes, de difícil apreensão, mas eu procuro, em todas as atividades que eu conduzo aqui no Câncer CBC, considerar aquele conceito que é super tradicional, tempo, custo, qualidade. A eficiência nunca vai ser só tempo, ela nunca vai ser só custo e ela nunca vai ser só qualidade, ela sempre vai ser o equilíbrio desses 3 conceitos dentro daquilo que se demonstra mais adequado ao caso. Então, você tem toda a razão, o mais rápido não é o melhor, o mais demorado não é o melhor, só a qualidade, ela também não entrega aquilo que está dentro das expectativas das partes. Acho que esse que é o difícil de não conseguir dar uma receita de bolo, que eu confesso que gostaria muito com uma pessoa extremamente cartesiana como eu sou.
Muito obrigado, Patrícia. Alguém mais quer comentar sobre esse ponto? Não? Pedro, eu diria só, primeiramente, obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui. Realmente, ressalto tudo que já foi falado sobre a honra de estar aqui com os demais palestrantes. E agradeço também a Valentim pela sucinta e direta apresentação dos pontos complicados. Eu só queria acrescentar, a Patrícia, eu diria a mesma coisa. No contexto de tempo, depende do tempo de quê, né? Porque se for o processo arbitral em que as partes estão envolvidas, ela pode ser curta, mas se a decisão final não é boa e vai ser anulada, não adiantou nada. Era melhor ter uma arbitragem mais comprida, onde talvez houve mais oportunidade das partes de ventilarem suas provas e argumentarem os seus argumentos jurídicos, do que um processo mais curto que simplesmente não teve o efeito desejado, como a Patrícia já falou. Se o encurtamento do processo arbitral resulta no encurtamento da resolução da disputa em geral entre as partes, então, sim, com certeza, isso seria uma eficiência do processo de resolução. Mas é muito difícil, no momento em que surge a necessidade de decidir se deve ou não deve bifurcar, todos os fatos necessários para tomar essa decisão. É mais fácil fazer isso depois que aconteceu o evento, para depois decidir se a bifurcação deu ou não deu certo. Mas o que a gente está se dando aqui nesse evento é como tomar essa decisão com as informações limitadas que você tem no tempo para decidir. Só deixo por aí. Obrigado. Obrigado, Fred. Alguém mais quer comentar, Adriana? Eu estou na mesma linha, Pedro. Estão me escutando, né? Ela evidentemente que a eficiência ela passa pela também uma análise de tempo, mas não é só isso, não está limitada a isso, né? O tempo é importante, mas não é determinante para a eficiência. Obrigado, Adriana. Frederico, Fred, esse assunto, inclusive, já entra um pouco na pergunta que eu te faria agora, né? Considerando como é que a gente avalia qual que é a eficácia procedimental, né? A Valentim citou os requerimentos mais comuns para consideração pelas partes do tribunal na bifurcação. Mas, como a gente está conversando aqui, cada caso é um caso, né? Você vê diferenças importantes, Fred, quando a bifurcação é discutida em relação a preliminares e mérito e quantificação, no que concerne esses requisitos? Quando é que você, como árbitro, fica confortável para propor ou para decidir um pedido de bifurcação? Que informações que você gosta de ter na mão para fazer isso? Obrigado, Pedro. Olha, eu vejo a bifurcação de uma forma simplificada, tá? A bifurcação, toda disputa, toda controvérsia tem quesitos. E aqueles quesitos são ordenados de uma forma lógica para que, se você consiga chegar a uma conclusão afirmativa ou negativa no quesito que precede o próximo, você não precisa mais prosseguir para decidir os demais quesitos. Sempre tem essa ordem, né? A gente sempre ordena os quesitos nessa ordem. Então, você sempre iria decidir jurisdição antes de mérito, você sempre iria decidir mérito antes de quantificação de danos. A diferença na bifurcação é que, em vez de fazer a preparação processual para todos os quesitos de uma vez só, você está separando cada fase para que somente uma vez que há uma decisão no quesito inicial, você prossegue para o próximo. Então, partindo dessa premissa aí, por que a gente tem bifurcação? Olha, eu vou primeiro para as regras, tá? Então, aqui, eu vou citar aqui, que já que eu separei aqui direitinho, artigo 22.1 da CCI, da regra da CCI, a mais atual. O Tribunal Arbitral e as partes deverão envidar todos os esforços para conduzir a arbitragem de forma expedita e eficiente quanto aos custos, levando em consideração a complexidade do caso e o valor da disputa. Então,
Normalmente, as regras da arbitragem já impõem um dever, às vezes no tribunal arbitral, sem dúvida, às vezes nas partes também. Vamos lá para o artigo 14.1 II romano, da LCAE. Eu vou falar em inglês porque não teve tradução em português até hoje, infelizmente. A duty to adopt procedures suitable to the circumstances of the arbitration, avoiding unnecessary delay and expense, so as to provide a fair, efficient, and expeditious means for the final resolution of the parties' disputes. E, finalmente, em homenagem à nossa Patrícia, as regras do CAN-CCBC, artigo 25.2, que exige no Tribunal Arbitral que adote as medidas necessárias e convenientes para seu correto desenvolvimento. Então, as regras arbitrais institucionais, que normalmente formam parte de qualquer arbitragem de construção complexa, comercial, elas normalmente impõem alguma necessidade de ou as partes, ou o tribunal, ou as partes e o tribunal realmente considerar qual é a maneira mais eficiente de conduzir aquele processo. E bifurcação, às vezes, é a solução. Geralmente, é considerado pelas partes e pelo tribunal no início do processo implementado por consenso. Pelo ponto de vista do tribunal, eis aí o requisito principal para garantir uma bifurcação eficiente, do ponto de vista de um árbitro, né? Consenso das partes, maravilha, passa tudo, as partes concordaram, eu só tenho que fazer a bifurcação agora e decidir. No entanto, se nenhum acordo for alcançado, e como é comum, as partes fazem um pedido para o tribunal para bifurcar certas questões. Os processos de arbitragem são geralmente confidenciais, então existem poucas informações publicamente disponíveis para a gente poder realmente avaliar e debater aqui as melhores práticas ao considerar se a bifurcação é apropriada. Como já foi mencionado aqui pela Valentim e também pela Patrícia, então a gente direciona nossos olhos para a disponibilidade de decisões de arbitragem de investimento, que são comparáveis às disputas comerciais, não só de construção, mas de infraestrutura e também de energia, que envolvem também grandes, complexas avaliações de danos e também envolvem grandes volumes de provas, sejam elas periciais, sejam elas documentárias, sejam elas testemunhais. Então, decisões de bifurcação publicamente disponíveis, proferidas por tribunais que agem de acordo ou com as regras da ICSID ou ad hoc das regras de um CITRAL, indicam que, embora um tribunal leve em consideração todas as circunstâncias, existem vários princípios e principais considerações que precisa levar em conta ao determinar se deve-se aceitar ou não o pedido de bifurcação. A Valentim já mencionou o caso da Glamis, e já foi citado aí os três requisitos, então, as três considerações principais que saem desse caso no meu ver, primeiramente, se o pedido tem substância ou se ele é frívolo. Segundamente, se o pedido, se concedido, levaria a uma redução significativa no processo da próxima etapa. E, terceiramente, se a bifurcação é impraticável no sentido de que as questões estão muito entrelaçadas com os méritos. Tá? Então, voltando àquelas regras arbitrais de fazer um processo eficiente e reduzir as custas, elas cabem diretamente com esses deveres que certamente os tribunais arbitrais e às vezes as partes também estão impostas. Mudando agora para um caso mais recente, dois casos na realidade, o do Philip Morris Asia Limitada contra Commonwealth of Australia, que é o caso CITRAL da PCA, caso 2012-12, para quem estiver interessado, que desenvolveu os critérios originalmente formulados no caso da EMIS International Holding BV e o país Hungria. Esse caso foi da ICSID
e o número do caso é ARB-12-2. E surgiu quase uma repetição do mesmo critério, que são, novamente, 3. Se as questões a serem abordadas em fases separadas do processo estão interligadas ao ponto de fazer bifurcação impraticável. Número 2, se a bifurcação reduziria significativamente o tempo e custo do processo. E, terceiramente, se a determinação das questões a serem bifurcadas resolveria a totalidade ou uma parte substancial da controvérsia. Esse critério aí, em fevereiro de 2020, foi o que o Banco Mundial publicou o seu Working Paper número 4, que propôs a alteração das regras aí, sugerindo aquele novo artigo 42.4, que a Valentim destacou ali na apresentação dela, e foram eventualmente adotadas nas regras de 2022. Como a Valentim falou, isso aí atualmente é em forma de regra de como um tribunal arbitral deve considerar um pedido de bifurcação. Até hoje, pelo menos pela minha pesquisa, é o melhor guia que existe para um tribunal arbitral. Vou deixar por aí, Pedro. Muito obrigado, Fred, pelas suas colocações sempre bastante esclarecedoras. Estou colocando um pouco da minha experiência aqui. Uma das preocupações que a gente tem, sobretudo em arbitragem de construção, para decidir por uma bifurcação, é quando, na análise da frivolidade ou não daquele pedido que se pretenderia bifurcar, essa análise passa necessariamente para algum fato, para a prova de algum fato. Aí fica aquele receio de que aquela instrução, aquele fato possa voltar a surgir na segunda fase da arbitragem, se ela for bifurcada, e causar dificuldades na sentença final. Você está citando os casos da ICSID, um caso que me chamou a atenção, exatamente que ilustra essa dificuldade, é o da ConocoPhillips versus Venezuela, em que o tribunal originalmente tinha negado o pedido de bifurcação, mas depois da instrução ele voltou atrás e resolveu bifurcar o procedimento. E eu estou citando esse caso apenas para mostrar como, de fato, essa é uma questão bastante delicada. E essa questão delicada já nos leva diretamente para a pergunta que eu faria à Adriana, que nem tudo são mares de rosas, né, Adriana? A bifurcação pode ter o seu downside, pode trazer problemas, e eles nem sempre são fáceis de resolver, né? Eu te pediria que falasse um pouco do que são os problemas que a gente pode ter com bifurcação, quais que seriam esses downsides, e como é que se lida com isso, quando é possível se lidar com isso. Bom, obrigada, Pedro. Aqui apesar de ter feito uma brevíssima intervenção, queria agradecer a ter sido chamada para participar dessa mesa de debate com os colegas, uma grande satisfação. Obrigada ao CIARB, ao Brazilian Branch do CIARB, e a todos, a Pedro, Valentini, ao Frederico e à queridíssima Patrícia. Bom, em poucas linhas, eu vou deixar o meu estilo, né, que vocês me conhecem bem, em 3 palavras, o que eu penso sobre isso. Fuja da consolidação, da bifurcação, né? Fuja da bifurcação. Não que, e aí agora eu vou explicar com um pouquinho mais de calma o que eu quero dizer com isso, mas de certa maneira eu uso certamente em vários casos como advogada, que fui preponderantemente, agora como árbitra. Mas eu acho que essa percepção, ela espelha muito o que a Patrícia pôde constatar no CANSA-CBC, nas assinaturas de termo de arbitragem, que ela é muito menos prevista hoje do que era num passado remoto, e até num passado próximo, aí, 5, 6 anos. E esse estudo que a Patrícia comentou da Susan Frank, o que acho que aconteceu nos últimos anos aí?
15 para 10 anos. Nós começamos a usar, talvez sob a ótica realmente de buscar maior eficiência, nós começamos a usar com muita frequência a bifurcação em procedimentos arbitrais. E ela se mostrou, como havíamos falado, né? Ela se mostrou, em vários casos, altamente ineficiente. Em vários casos, ela se mostrou um alongamento do procedimento arbitral de 2 a 3 anos. Então, isso fez com que, nos últimos anos, primeiro, esse pode ser um enorme downside, né? Quer dizer, um alongamento do processo arbitral. Por quê? Evidentemente, quando você tem que decidir um issue e você vai fazer uma sentença sobre ele, parcial, a sentença ela tem um nível de profundidade diferente de uma ordem procedimental. E também, anteriormente a isso, o tribunal, muito provavelmente, não vai emitir uma sentença parcial sem dar prazo para as partes fazerem alegações finais e ter certeza que aquele objeto da sentença arbitral, por exemplo, parcial, seja jurisdição, as partes exerceram completamente o direito à prova, o devido processo legal. Então, toda vez que há uma discussão de bifurcação, naturalmente ele vai implicar num alongamento, tanto nas alegações finais, como um prazo de 3 a 4 meses para o tribunal emitir sua sentença parcial, e a realidade também mostrou, não são só esses meses. É muito comum que as partes façam pedidos de esclarecimentos, e isso ainda vai alongar a arbitragem por mais um mês e meio, sem falar que, quando é o caso de sentença, a CCI, por exemplo, vai fazer o escrutínio. Então, tem mais um período até o caso voltar a correr. Eu não vejo... Aí eu queria fazer um comentário, aproveitar um comentário sobre esse caso Soredec, que a Valentine comentou. O controle feito do judiciário de uma sentença parcial, eu não acho que é um downside, pelo contrário. Eu acho que ele é um dos upsides da bifurcação, sobretudo nos temas de jurisdição, né? Bom, tem uma questão hipercomplexa, quem são as partes que estão efetivamente envolvidas dentro daquela cláusula compromissória? Bom, ótimo. Em muitos casos, justifica-se uma sentença parcial justamente para que esse tema já seja logo controlado, né? Se alguém quiser entrar no judiciário com uma medida para discutir a validade, em 90 dias, se for a sede no Brasil, o fará, e há tempo até da continuidade do procedimento, para que, se for o caso, o restante do procedimento já seja ajustado. Há legislações que prevê, inclusive, independente, um outro tema interessante, vários temas surgem, né? Independente do nome iuris, né? Do nome que a gente dê àquela decisão, há legislações que dizem, por exemplo, de que decisões de jurisdição têm natureza de sentença, portanto, podem ser objeto do controle via ação de nulidade. Não é o caso brasileiro, o caso brasileiro é claríssimo, que é quando realmente usar procedimentalmente a sentença arbitral parcial. Então, eu quero crer assim, que nesse aspecto de demora, realmente eu tenho procurado evitar a utilização nos casos que eu atuo, e só fazê-lo quando é muito detrimental. Acho que o Frederico usou essa expressão, né?
para a realização significativa da instrução probatória numa fase seguinte. Então, para mim, esse é o grande... Esse é o grande diferencial aqui, o grande ponto nodal de análise. Vamos até imaginar numa questão de jurisdição, que não seja tão gravosa. Olha, discute-se se terceiro, que é um parent company, é ou não signatário da cláusula arbitral. Mas esse terceiro está sendo representado pelo mesmo escritório da parte que assinou a cláusula arbitral. E não tem nenhum fato direcionado a ele. Como ele não está tendo custas adicionais, porque a defesa jurídica dele está sendo feita justamente com a empresa investida, e os temas são os mesmos, será que realmente está implicando em custos altamente excessivos para que justifique uma decisão preliminar para tirá-lo e que vai demorar pelo menos 6 meses de procedimento? Às vezes não, às vezes não. Então, o tribunal ainda pensa disso, assim, no máximo que vai acontecer, nós vamos seguir a arbitragem toda, lá na frente nós vamos decidir sobre a manutenção ou não dessa terceira parte, e eventualmente, se alguém entrar com uma sentença anulatória, se o tribunal, no exercício do seu controle, entender que aquela parte não era parte, né, o tribunal estatal, ele vai anular parcialmente a sentença, e ela vai ser executada no restante. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de que as questões concretas daquele caso específico não necessariamente, apesar de sugerir, né, uma bifurcação, não necessariamente seria importante ou seria mais eficiente. Por outro lado, se a gente olhar nessa discussão mérito e quantum, que são típicas de procedimentos de construção, aí, para mim, me parece cada vez mais claro que a gente ingressa na fase de produção de prova com perícias, seja com laudos particulares, ou seja mesmo com a indicação de um terceiro, para tratar, na grande maioria, de tudo. Ainda que no final da arbitragem de construção, a gente perceba que só um lado vai ter razão. Isso tem sido muito comum. Por quê? É muito difícil, na verdade, sem também fazer uma análise de prova muito aprofundada, você saber quem tem razão no mérito. Então, já que você vai ingressar numa discussão altamente aprofundada para saber, por exemplo, numa questão de construção, quem foi responsável pelo atraso, se construtor ou se o dono da obra, os dois vão apresentar, alegarem, evidentemente, a culpa do outro e quantificarem, para que o tribunal, quando for decidir, já tenha tudo à mão. Evidentemente, parte da prova que foi feita, ela vai acabar não sendo usada, porque você decidiu, por exemplo, que um dos lados somente que era responsável pelo atraso. Mas se fôssemos decidir essa questão altamente imbrincada nas questões de arbitragem de construção, para depois abrir uma fase de produção de provas com quisitação, procedimento 3 anos a mais, né? E eu queria trazer aqui, talvez, um outro aspecto que me parece que tem sido muito comum e, na verdade, é comum. Eu mesma, eu já pedi várias vezes como advogada e muitas vezes como árbitra já segui esse caminho, que é nas questões de construção, é discussão não propriamente de mérito e quanto, mas as questões de interpretação contratual que possam implicar na extensão da prova técnica. Nos contratos de construção,
a gente sabe que é extremamente comum aditivos, né? E também sabemos que é muito comum nos aditivos que o dono da obra vai querer algum tipo de quitação para que ele concorde em aumentar um valor que estava previsto num determinado contrato. Então, eu já tive assim, os casos talvez mais eficientes, né? A gente está, novamente, o olhar é eficiência. Os casos que eu vi e vejo ainda hoje, nos quais a sentença parcial se mostrou muito eficiente, foram nos casos em que tinha essa discussão da análise da extensão da quitação por novos aditivos. Isso, eventualmente, pode eliminar por completo a necessidade de perícia ou pode reduzir bastante o escopo. Finalmente, não tem receita, né? É no caso a caso. Novamente, eu acabei de tomar uma decisão semana passada, num caso não é um caso de construção, é um caso societário que discute-se a apuração de haveres. E um tema importantíssimo antes da apuração de haveres, evidentemente, é o próprio, antes dos laudos periciais, é qual o critério de apuração de haveres. Nós vamos ter vários critérios de apuração de haveres. E nós, semana passada, não estávamos decidindo, bom, vamos discutir esse critério, as partes já se manifestaram, vamos fazer uma sentença arbitral parcial para fixar o critério, ou vamos ingressar com a prova, e o Tribunal Arbitral entendeu que a gente poderia fixar o critério da apuração de haveres por ordem processual. Não havia necessidade de fazer via sentença arbitral. Então, várias vezes, se é um tema, evidentemente, né, ele tem que vai resolver uma parte importante do litígio de forma definitiva. E você tratou um tema importante, que às vezes você acredita que consiga fazer isso e tem que tomar um cuidado muito grande para que você não se arrependa da decisão, que você não pode rever, que ele tem efeitos de res judicata numa segunda fase do procedimento arbitral. E ao mesmo tempo, buscar, né, buscar ir limpando as questões do litígio. Então, em suma, eu faço pouco, realmente estritamente necessário. Eu não necessariamente no quantum, muitas das vezes, se a prova pericial segue por completo e o tribunal vai avaliar posteriormente, e sabedor, acho que é um traço até da discussão da eficiência, sabedor que isso vai ser feito no menor tempo para sair uma decisão, ainda que parte da prova possa se mostrar inútil no fim do procedimento. E talvez o que eu poderia dizer em adição a isso, Pedro, ao que já foi dito, ou em complementação aos que os colegas falaram, eu também acredito que, salvo disposição expressa entre as partes, evidentemente que o tribunal vai ouvir as partes nessa questão. Agora, isso é um juízo discricionário do tribunal arbitral. Se não há uma regra expressa no termo de arbitragem ou no contrato direcionando ou limitando os poderes do tribunal arbitral, acho que o tribunal arbitral pode seguir pela linha da ordem procedimental de algumas questões, como pela sentença parcial. São essas as minhas impressões, que é um mecanismo altamente eficiente, como disse a Patrícia. Talvez o que o tribunal arbitral possa fazer o tempo todo, às vezes, é colher as impressões das partes, mesmo que, eu diria, nessas reuniões, durante o procedimento, e mesmo que não seja numa audiência formal, sabe? Olha, o tribunal está com essa dúvida. Tribunal, nós estamos aqui deliberando sobre as provas, nós estamos com essa dúvida. Será que esse issue realmente ele precisa ser decidido finalmente para a gente continuar a produção de prova ou não? Aí eu acho que isso convém, e faço muitas vezes, chamar as partes para ter uma discussão muito aberta em termos de eficiência do procedimento.
São essas as minhas ponderações, Pedro. Muito obrigado, Juliana. Juliana, os assuntos que você trouxe aqui, para a gente poder tratar deles, desfiar esses assuntos todos, vão precisar de pelo menos mais umas 4 horas, que infelizmente a gente não tem. Então, eu quero pontuar 2 coisas que me chamaram particularmente a atenção no que você disse e perguntar para a Patrícia uma delas, que é, você mencionou uma das circunstâncias muito comuns quando a bifurcação pode ser eficaz, que é naquelas circunstâncias em que há uma decisão qualquer de direito que acaba por eliminar completamente, ou em grande parte, a necessidade de prova técnica numa segunda fase, a exemplo da extensão da quitação, da validade da quitação dos aditivos tão comuns na construção. A CCI tinha uma estatística que a minha informação está um pouco antiga, já tem uns 10 anos, que uma boa parte das arbitragens acabava sendo decidida por acordo, e por boa parte eu digo em torno de 30%, logo depois da troca das alegações, 1/3. É isso aí. Logo depois das alegações iniciais. Mas a gente que trabalha com arbitragem vê que uma boa parte das disputas ela começa de uma simetria de informações, né? Quando você tem 2 partes de boa-fé numa disputa, as que decidem ir para uma disputa é porque têm informações diferentes da outra parte, porque ambas dificilmente vão para a disputa achando que vão perder 100% ou que vai ser desvantajosa aquela disputa. E essa troca de informações ajuda muito para se alcançar um acordo. Daí, Patrícia, a pergunta que eu vou te fazer em relação a como é que você vê na CCBC acordos em relação à bifurcação, caso em que há bifurcação, e que fomentam um acordo em relação ao que seria antes da segunda decisão, se você tem visto isso. E depois eu quero trazer, depois da resposta da Patrícia, eu quero trazer, e já coloco para vocês irem pensando, essa questão interessante que a Adriana mencionou, do efeito de res judicata da sentença parcial. Né? O ICSID tem um regulamento muito interessante, no que concerne esse particular aspecto. O regulamento do ICSID diz que só pode haver uma sentença tratando de todas as questões colocadas pelas partes. E, em função disso, há mais de uma decisão conflitante que resolve ou não pela natureza de res judicata da sentença parcial. Algumas delas entendem que essa sentença parcial pode ser revista antes de ser incorporado é o termo expresso do regulamento do ICSID, na sentença final, que seria a única, nos termos do ICSID, a ter valor. E aí eu me pergunto se é possível acordar com as partes essa possibilidade de revisão da sentença parcial, ainda dentro do procedimento, ou seja, tratá-la como uma decisão interlocutória, para que se possa sanar eventuais dificuldades que você teria entre uma sentença parcial e uma sentença definitiva. Então, eu deixo vocês pensando nesse assunto enquanto a gente escuta a Patrícia em relação à eficácia da bifurcação para a promoção de acordos entre as partes. Vou dar uma resposta bem curta. Me parece muito eficaz, mas eu vou estender um pouco, talvez, para ilustrar. Ainda não saiu o relatório de dados do Câncer-CBC de 2020, mas ele está quase saindo. E os números dos casos de acordo seguem a mesma linha, então 40% dos casos acabam antes da prolação da sentença final. E aí você tem acordos homologados ou simples desistências, ou nos casos, enfim, que as partes não têm mais interesse no prosseguimento do caso, em 40% dos casos encerrados em 2022. Das sentenças parciais, particularmente nos casos de construção, eu, infelizmente, não consegui fazer um levantamento completo, mas sempre que há uma sentença parcial proferida, é uma oportunidade para as partes. Então, ainda que seja uma suspensão muito curta, 15, 20 dias, 30 dias, para um acordo, é muito comum que a secretaria receba esses pedidos. Acho que é um bom incentivo às partes para acordo. Hoje em dia, eu não vejo mais com tanta regularidade. Veja, a bifurcação era quase que automática num determinado período. Acho que por isso que hoje é importante a gente faça esse tipo de ponderação. Então, quando as bifurcações começaram a entrar um pouco no automático, a gente viu uma série de questões que seguravam muito, principalmente a fase de liquidação do processo. Desde questões
desculpem entrar em questões tão pragmáticas, mas assim, desde até o pagamento da perícia, até a consolidação dos quesitos que deveriam ser analisados. Então, todas essas questões atrasavam muito. Então, era uma oportunidade interessante para as partes, para não terem que passar por uma fase de liquidação muito longa, que sentassem e conversassem para tentar chegar a uma resolução mais adequada. Acho que hoje, com a maturação dos processos, você tem muitos momentos em que se aproveita, né? Não são só nos momentos de sentença parcial. As janelas de mediação tá aí, elas também dão bons indicativos para nós de quais são os momentos adequados para se sentar para um acordo. Mas, voltando à sua pergunta, sim, é um incentivo importante. Pelo menos eu confesso que eu li com um pouco mais atentamente as últimas 4 ou 5 sentenças parciais proferidas nos casos de construção aqui do centro. E em 2 delas teve uma fase que as partes pediram suspensão para acordo. Então, fica aí, é um número não científico, mas... Muito obrigado, Patrícia. Pragmatismo é exatamente o que a gente está procurando nesse debate aqui. Bom, em relação à provocação que eu fiz, alguém quer se aventurar? Assim, será que a gente tem liberdade? Isso seguramente vai variar de jurisdição para jurisdição, né? A Wixit tem essa prática, e eu fico me perguntando se, diante de um caso em que fica evidente que a bifurcação pode ser efetivamente vantajosa, se é possível tratar a sentença parcial como uma decisão interlocutória passível de revisão na sentença final, né? Eventualmente, talvez isso tenha que ser discutido com as partes, para que elas aceitem essa sugestão. E que nos traz também um assunto que é muito interessante, né, que no Brasil ainda é um pouco de tabu, a comunidade arbitral não gosta de discutir esse assunto, que é a possibilidade de revisão da sentença dentro do próprio procedimento arbitral, né? Você tem câmaras relevantes como o JAMS nos Estados Unidos, como o AAA e algumas câmaras europeias, que já têm essa previsão de como é que funcionaria esse apelo, né, essa revisão da sentença no curso do próprio procedimento. Mas eu não conheço, pelo menos assim, no Brasil, nenhum regulamento de câmaras arbitrais que se antecipe a eventualidade de receber uma cláusula arbitral que preveja no bojo da cláusula já a possibilidade de revisão. Hoje pela manhã, por curiosidade, eu revi os critérios do JAMS para isso, e que são critérios interessantes, que limitam a apelação a 30 ou 60 dias, no prazo máximo, e só questões de direito, não se pode reabrir provas, e é um segundo tribunal 100% indicado pela Câmara. Então, a possibilidade, a discussão de revisões de decisões arbitrais no âmbito do próprio procedimento não é estranha à nossa área de trabalho, mas está longe de ser algo em que haja um consenso, né, sobretudo na prática no Brasil, né? O que vocês acham? Free shooting para todo mundo. Eu queria fazer 2 comentários. Um em cima da observação da Adriana sobre essa questão de res judicata. A lei de arbitragem inglesa, que é considerada pelos ingleses como UNCITRAL Plus, ela tem algumas variações onde ela tem uma divergência da UNCITRAL. Uma delas é justamente o artigo 69, que normalmente é excluída pelas regras da CCI, OCE, etc., que dá aquele direito de apelo por uma questão de lei, de erro jurídico. E a segunda característica que, pelo menos pelo meu ver, é sui generis a lei de arbitragem inglesa, é o artigo 39, que dá o poder, a não ser que excluído pelas partes, que o tribunal tem o poder de fazer uma sentença provisória. Que diabo que é uma sentença provisória exatamente? Eu me pergunto. Eu escrevi um capítulo agora há pouco, um livro, e foi um capítulo sobre sentenças arbitrais, e a gente dá várias aulas de arbitragem, né, para faculdades, a própria CEARB, etc. Várias delas denominam sentenças arbitrais múltiplas, né, nas dezenas, etc. Pelo menos no meu entender, existem
2, talvez 3 tipos de sentenças arbitrais. A sentença parcial, onde a jurisdição do tribunal continua, a sentença final, onde o tribunal arbitral se torna functus officio, não tem mais jurisdição, e talvez esse terceiro tipo de sentença, a sentença provisória, que pelo menos se implica que o tribunal arbitral teria, sim, o direito de revisar o mérito, o efeito da sua própria sentença. A gente vê isso muito sendo utilizado na função as sentenças de árbitros de emergência, né? Que podem ser depois substituídas, revisadas pelo tribunal uma vez composto. Mas essa noção de sentença provisória e essa noção de uma segunda instância do tribunal arbitral composto por um painel nomeado pela instituição em si, a gente vê aqui também. Mas são 2 metodologias, talvez, que permitam a solução do problema que a Adriana levantou aqui, da res judicata. Pois é, Fred, no Brasil nós teríamos uma dificuldade, imagino, complexa em compatibilizar o conceito de sentença provisória com a lei de arbitragem brasileira, e que causaria uma insegurança nas partes em relação a quando você pode entrar com um pedido de anulação e que prazo você considera, que a Patrícia bem colocou no começo da nossa discussão. Assim, pensando a lápis, imagino que seria possível até tratar disso no termo de arbitragem ou mesmo uma cláusula arbitral, tratar isso mais ou menos como um negócio processual, né? Se as partes concordassem que houvesse uma sentença provisória e que essa sentença, aí sim como negócio processual em relação ao Código de Processo Civil, a lei processual civil, funcionaria como uma suspensão ou como uma interrupção do prazo para pedir uma anulação dessa sentença, ou um diferimento para que essa decisão só pudesse ser revisitada pelas cortes brasileiras depois de uma sentença final. Isso talvez pudesse efetivamente trazer alguma flexibilidade para quando uma decisão de bifurcação não seja 100%. Né? Os casos que a gente tem no ICSID trazem hipóteses, eu não me lembro de quais são os casos, acho que aquele da Venezuela é um deles, em que surgiram fatos não necessariamente novos no conceito de que os fatos ocorreram depois que a sentença provisória tinha sido dada, ou parcial tinha sido dada, mas que vieram à tona depois dessa sentença, e que houve aquela discussão sobre res judicata versus busca da verdade, vamos dizer assim, né, nesses casos do ICSID. Esses são assuntos que estão aí nos limites da doutrina, né, e da discussão judicial aqui que a gente tem no Brasil. Espero que aqueles que nos ouçam aí animem, talvez, a se dedicar a fazer uma tese de mestrado, doutorado, para tratar desse assunto. Para nós ajudaria bastante. Adriana, o que você acha? Você acha que a gente pode encaixar alguma coisa dessa natureza? Isso estaria no nosso horizonte? Eu não qualifico a res judicata como ruim, não. Eu acho que ela é o efeito... Gente, é muito fácil. Na prática é muito fácil. Você não quer que aquela decisão seja imutável, chama de OP. É muito fácil no nosso dia a dia. A gente, na verdade, quando qualifica como laudo parcial, é justamente para ter efeito de res judicata, para que o sujeito possa até fazer o controle em 90 dias. Por isso que acho que tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Agora, eu acho o seguinte, Pedro, existe um caso americano, né, que me fugiu na cabeça o nome, que as partes fizeram isso na cláusula arbitral. A sentença, posteriormente, poderá ser revista pelo judiciário. Isso foi completamente anulado, né? E eu acho que, sob a ótica do direito brasileiro, como a lei de arbitragem é claríssima, fala a sentença arbitral, ela é final, né? As partes não poderiam mudar. Eu não acho que cabe dentro de uma discussão de negócio jurídico isso. Acho que não cabe no conceito da estrutura da legislação brasileira, que diz que a sentença arbitral é final. Então, a sentença parcial ela também é final.
só que ele é final para aquele ponto que ela decidiu. E assim tem que ser. Senão, não tem nenhuma utilidade de fazer uma sentença parcial. Agora, o Frederico trouxe um tema muito interessante, eu até abri aqui no meu computador, Frederico. Primeiro, viu, quando você fala do 69 da lei inglesa, esse é um motivo que eu, pessoalmente, não escolho sede em Londres. Todo mundo fala, não, veja bem, Adriana, não é bem assim. Eu vou para Paris também com outras questões e particularidades que também são possíveis de crítica, mas eu acho que realmente o direito inglês, não obstante, eu nunca tenha visto na prática alguém utilizar de fato o 69, nunca vi, mas eu acho, né, que a Só nos possibilidade... marítimos, Adriana, só nos marítimos. É isso, né? Mas a possibilidade ou a possibilidade dos americanos aquele manifest disregard of the law é uma hiper questão, né? Que não cabe realmente num seminário tão curtinho. Mas eu vi o 39, achei interessante, porque aqui pode ser que primeiro, 39 da lei inglesa diz: eu posso usar digamos, a formatação de um award para questões de cunho, para provisional measures, né? Que para nossa tradução seria as questões de natureza urgente. No direito brasileiro, nós não temos essa necessidade, porque eu consigo buscar com uma carta arbitral uma eficácia imediata. Eu até me interessaria em saber o racional do surgimento desse Provisional Award. É possível que um dos racionais dele tenha a ver com a própria circulação do laudo fora das fronteiras inglesas, né? E a utilização da Convenção de Nova York. Como a Convenção de Nova York só usa a expressão laudo, alguns dizem que você não podia pegar uma ordem processual, ainda que seja liminar, e executar. Outros dizem que não. No Brasil, nós resolvemos isso no STJ, né, com a nossa regulamentação. A gente pode dar eficácia a uma decisão, ainda que seja interessante. Mas no sistema brasileiro, eu acho que é muito assente a ideia de finalidade, né? Aí nós temos outras variantes. O caso foi mal julgado, que a prova mal instruída. Aí você revê, ainda imagina, a discussão que você trouxe, Pedro. Primeiro, evidentemente, a gente não pode transpor o sistema do ICSID para arbitragem comercial, porque ele é todo particular, mas a questão, no caso comercial comum, pô, eu prefiro uma sentença, 15 dias depois, ainda no prazo para embargo, surge uma prova nova. Né? Quer dizer, pode ter efeitos modificativos. Essas questões são muito interessantes mesmo, são desafiadoras. Eu não iria também para a possibilidade, porque eu acho que isso enfraquece o sistema previsto no JAMS, né? Acho que os americanos eles têm uma experiência com arbitragem que ela também ela atingiu algumas fronteiras que são as discussões que beiram a hipossuficiência, né? Trabalho, consumidor, e que aí surgem interesses públicos mais relevantes do que a gente está tratando na arbitragem comercial, estritamente comercial, e que eu quero crer que você ter uma possibilidade de apelação não necessariamente implica em melhor julgamento, implica em julgamento por outras cabeças. E como são cabeças que vão sempre decidir, dependendo da conformação do tribunal arbitral, o resultado pode mudar. Mas quero querer que o custo disso é muito grande. Eu fiz uma análise, isso há mais de 20 anos, quase 20 anos, quando estava fazendo minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu pude ver que tinha um alto índice de revisão, realmente nos casos ICSID. E eu falei assim, poxa, o que aconteceu? Então julgou mal? Mas aí as pessoas criticavam a decisão da Corte de Apelação, que estava ruim. Então é um never-ending process, né? Não tem dúvida. Então, assim, é uma escolha de sistema.
É uma judicialização do sistema de arbitral, né? Então eu prefiro não, e tenho muita dúvida, acho que o sistema brasileiro não teria eficácia no sistema brasileiro as partes decidirem isso. Olha, eu quero que o judiciário reveja o mérito. Acho que não comportaria, mas é uma discussão super interessante. Esses são meus pitacos. Só para esclarecer, que o James, na verdade, você só consegue essa apelação se estiver previsto na cláusula arbitral. A impressão que eu tenho é que isso está na regulamentação do James para que a Câmara possa lidar com esse assunto se surgir essa batata quente, né? Você tem lá uma cláusula arbitral com James e a cláusula arbitral fala em apelação pelo próprio sistema arbitral, né? A sensação que eu tenho é que a regulamentação é muito mais preventiva do que propositiva. O James não faculta todo mundo a apelar, né, dessas ações. Eu acho que seria uma temeridade fazer isso, você tem toda a razão. Pessoal, a gente combinou várias perguntas, não vamos conseguir fazer todas, porque a discussão realmente foi muito profícua e nós já chegamos no final do tempo. Eu queria aproveitar mais um pouquinho, Marlon e o pessoal que está me ouvindo, se a gente puder esticar um pouco. Primeiro, para pedir a Valentine. Valentine, it would be great if you can chip in regarding these discussions related to revision of partial awards in the ecosystem of the ICSID. It would be great if you would like to chip in. E se der tempo, eu recebi uma pergunta aqui, acho difícil, mas recebi uma pergunta sobre a qualificação pelo judiciário da sentença provisória da ordem procedimental como tendo natureza de sentença para efeito de nulidade. Acho que tem dois casos franceses, se não engano meu, a Valentine pode comentar isso. Me parece que eu já vi precedentes franceses mesmo. São os casos em que a natureza da OP decide definitivamente alguma questão, se não me engano. So would you like to chip in, Valentine? I'm sorry, Pedro, can you repeat the question in English? I'm struggling a bit with the transition, which is excellent. Right. Speak together. We were discussing the possibility of reviewing the partial awards on the ICSID system before incorporating the provisional award in the final award. Do you see something like that happening on traditional commercial arbitrations that we usually have on ICC, LCIA, and etc.? So you mean having a provisional decision that is then incorporated in the final decision without the provisional decision being qualified necessarily as an award? Yes. So that the provisional decision could be reviewed by the tribunal before the incorporation of the final award. So that the decision could be revealed before the incorporation. So, well, there are two things. If you are in France, if you're seated in France, there is certainly the fact that you can name your order or your award as you wish, but the courts may requalify the decision that is taken. So if, depending on the characteristics, the courts do not stop to the title of the document of the decision, they will go further in qualifying the decision, and if necessary, requalifying the decision on award in order to be able to annul it. You see what I mean? So the fact of opting for, if you're in France, of opting for one tool or the other does not only depend on the title that you are going to give to the document. I don't know if this answers the question. Yes, it does. It's the main discussion that we are having here. It's would be naming procedural order sufficient to have a decision being qualified as to be reviewable or not, and something that depends on jurisdiction, I guess, and not only on what the name the tribunal choose to do and the powers of the tribunal to do so.
So, Fred? Só uns pontos rapidinhos, justamente do que a gente está falando, que a Adriana tocou também. 3 pontos de rebate. Artigo 39, nunca vi em uso. Para mim é meio que nem um CISG, assim, a gente vê no VIS, mas é um unicórnio, nunca vi na realidade, na vida real. Número 2, eu acho que assim, a definição principal, ou mais comum de uma sentença arbitral do que uma ordem processual, é que uma sentença arbitral tem como dispositivo os quesitos substanciais da controvérsia. E a ordem processual normalmente é algo sobre a administração do caso administrativo, de natureza administrativa. Então, a gente vê isso como a definição do que é uma sentença arbitral ou uma ordem processual, pelo menos pelos tribunais ingleses, ela vai à matéria e não à nomenclatura, geralmente. Então, voltando a esse artigo 39, ela foi elaborada com visão de execução internacional pela Convenção de Nova York, pelo meu ver, eu diria que não, porque essa definição comum de ter finalidade da disposição das controvérsias, ela vem da Convenção de Nova York. É a Convenção de Nova York que requer, então, uma sentença provisória, pelo menos pelo meu entender, e eu ainda não achei nenhum caso de, por exemplo, execução de sentença de árbitro de emergência internacional pela Convenção de Nova York. Você pode criar esse mecanismo e utilizar ela nacionalmente. Agora, uma vez que você sai para tentar executar essa sentença provisória, que teria a possibilidade do tribunal revisar sua própria decisão material, eu nunca vi isso na vida real, mas se fosse, e eu fosse o juiz togado, eu estaria decidindo que não, porque a Convenção de Nova York exige a finalidade da disposição das controvérsias materiais que foram referidas ao tribunal arbitral. Eu só deixo por aí mesmo. E finalmente, artigo 69, para a Adriana, ela é normalmente eliminada, ela não é cogente. E as regras da CCI e da LCAE as eliminam. Então, venha para Londres, venha almoçar comigo, escolha as regras da CCI ou da LCAE e você estará muito feliz aqui em Londres. Obrigado, Pedro. Eu só fazer um pequeno jump-in, Pedro, eu concordo, viu? Realmente, eu acho que haveria essa dificuldade de executar, né, de circular o laudo, que um dos incisos do artigo 5º é se ela é final, a sentença não é, né? Então, realmente é uma dificuldade. Seria interessante ver, Frederico, se você me achar, me manda, que eu gostaria de ver o racional desse artigo 39, mas provavelmente tem a ver com o próprio processo civil, né, de vocês, que é uma visão diferente, né, muito diferente da nossa. Né? Eu vejo ela como uma visão antecipada dessas sentenças de árbitro de emergência. Eu vejo elas sinônimas, na realidade. Muito obrigado, pessoal. Assim, esse assunto é um assunto que a gente poderia continuar, né? Nós não fizemos nem todas as perguntas que a gente combinou entre nós. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou e nós já extrapolamos esse tempo em quase 10 minutos. Eu gostaria de perguntar, antes de dar por acabado o nosso evento, eu gostaria, primeiramente, reiterar o meu agradecimento à disponibilidade de vocês, que são profissionais ocupados, etc., de participar disso, e agradecer a exposição que vocês fizeram, mostrando a todos que estão nos assistindo que direito é uma coisa viva, o direito na arbitragem é algo dinâmico, há vários assuntos que têm que ser tratados ainda e podem surgir na prática do dia a dia, e que a flexibilidade da arbitragem, exatamente, procedimental, a flexibilidade procedimental da arbitragem, exatamente o que nos permite enfrentar essas situações fáticas que são tão diversas, né, que a gente mencionou hoje. Então, muito obrigado por terem trazido as suas posições, o seu ponto de vista. Valentin, thank you very much for your presentation, for participating and having your opinions shared with us. Quero perguntar a vocês se vocês querem falar alguma coisa antes da gente terminar.
Valentin, if you like to say something else before we finish, please feel free to do so. E é isso. Alguém quer comentar algo? Queria só agradecer, viu? Sempre uma delícia participar desses eventos e ouvir os colegas. A gente sempre aprende alguma coisa. Uma grande satisfação aí. Eu também ressalvo os Obrigado. sentimentos da Adriana. Agradecer aos organizadores, ao Pedro, ao Marcelo, ao Marlon, todo mundo que participou da organização desse evento. Muito obrigado. O mesmo, muito obrigada, Pedro. Thank you. Thank you, Paris. Thank you, Valentim. Bom, então, em nome do braço de construção do CIR brasileiro, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, agradeço àqueles que nos assistiram, que ficaram conosco hoje, e se tiverem alguma questão que nós não pudemos tratar hoje, enviem pelo Q&A, que a gente encaminha aos palestrantes, e se eles tiverem disponibilidade, eles respondem diretamente a vocês. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, Adriana e Valentim, que estão em Paris, a você, Fred, que está em Londres, e um bom dia para você, Patrícia. Muito obrigado a todos e até uma próxima ocasião. Foi um prazer debater esse assunto com vocês. Tchau, Tchau, tchau. Bye. Bye-bye.